Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Shellen Galdino, eu sou assistente social, sou professora aqui do Serviço Social para Concursos e o vídeo de hoje eu vou comentar questões da banca CESP, Sebrasp, tá? Questões fresquinhas do ano de 2020 de conteúdos de serviço social, tá? Então, queria pedir, por favor, que você se inscrevesse no nosso canal e desse like no nosso vídeo e comentasse aqui as suas dúvidas ou então também deixasse sugestões de novos vídeos, tá bom? Gente, antes de começar a falar sobre as questões comentadas, queria falar para vocês que muita gente não conhece, a gente tem dois materiais específicos voltados para a banca CESP, Sebrasp, tá? Uma é essa apostila rosinha aqui, ó, vocês estão vendo? Deixa eu fazer uma setinha aqui, ó. Essa de capa rosa com 310 questões comentadas, tá? Tá toda atualizada, ela foi lançada em 2020. Essa apostila, ela tem questões tanto no estilo certo, errado, como também questões ABCDE da banca CESP. A gente tentou esgotar ao máximo, trazendo basicamente quase todas as questões da banca CESP. É uma apostila impressa, tá? A gente envia para todo o Brasil, tá? Se vocês tiverem maior interesse, acessem nosso site, ela é colorida também, o miolo. O nosso site é o ssparaconcursos.com.br, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. E a gente também tem um mini curso com questões comentadas da banca Sebrasp, tá? Com tanto serviço social quanto com língua portuguesa. Esse curso, tá? Na verdade, um mini curso é um mini curso com questões comentadas, tá, gente? Então a gente também tem as questões comentadas em vídeo para quem, né, digamos assim, quer também videoaula. E aí, os professores desse curso sou eu, Shellen, o Bruno Lira e o Eric Anderson. Eu e Bruno, né, eu dou a parte de serviço social, o Bruno traz algumas legislações e o Eric Anderson da parte de língua portuguesa. Esse curso de questões comentadas, ele tem mais de 15 horas de videoaula e você consegue acessar ele por 6 meses. Também na descrição desse vídeo e nos comentários vocês vão encontrar maiores informações. Então, tá, eu selecionei, gente, 10 questões para a gente poder aprofundar o máximo que eu puder, tá? Essas questões aqui com vocês. E vou começar com os conteúdos de fundamentos do serviço social, tá? Que é geralmente por onde a Sebrasp começa as suas perguntas numa prova. A compreensão do serviço social brasileiro na perspectiva do ideário católico está diretamente relacionada a uma ação social da Igreja. Essas questões que eu selecionei aqui para resolução é da prova do Ministério Público do Ceará, aplicadas no ano de 2020, e como vocês podem observar, elas são para julgar certo ou errado. Essa assertiva, gente, ela está correta. Por quê? Olha só, o serviço social, vocês sabem, ele vai surgir, né, no Brasil, na América Latina, ligado ao processo de industrialização. Esse processo de industrialização, ele vai gerar uma série de desigualdades sociais que nós vamos denominar de questão social. Essa questão social, ela vai demandar respostas sistemáticas do Estado. Essas respostas sistemáticas do Estado vão juntar, né, o próprio Estado, obviamente também a Igreja, que era uma instituição fundamental na época, é até hoje, na verdade. A Igreja, ela organiza a vida há muitos anos, tá? É central a religião na história do homem. Então, o que tinha nesse cenário? A gente vem de um período, né, da formação da sociedade capitalista, principalmente da sociedade de formação de capitalismo de monopólios, em que a igreja ela vem perdendo espaço. Porque se a gente observar a história da sociedade, o que nós temos? Nós tínhamos antes a Idade Média, onde a igreja ela era central na sociedade feudal, haja vista a sua centralidade na organização
dos feudos, nós temos o período de transição, que é o absolutismo, e nós temos justamente a emersão da burguesia criticando, tá, a interferência da igreja e essa centralização dos reis na propriedade privada, dificultando o comércio, a concorrência, a liberdade individual. Então, com a emersão da burguesia, da modernidade, a igreja ela perde espaço, ela perde poder. Então, desde dos finais do século, basicamente ali 19, que vai começar o processo da chamada reação católica, tá? Chamada reação católica, que nós vamos ter as encíclicas papais, a Rerum Novarum, a Quadragésimo Ano, que são uma série de diretrizes para a igreja repensar a sua estratégia de retomada da conquista da sociedade. Uma dessas estratégias é a ação social da igreja. Ora, nós temos como principal mal da sociedade capitalista essa pobreza agudizada, esse desemprego. Então, a Igreja Católica ela vai entrar justamente aí com ações sociais, com a filantropia, com a caridade, sendo que, obviamente, vai chegar um determinado momento que essas respostas da Igreja vão ser suficientes, demandando também respostas mais efetivas a partir do Estado mediante políticas sociais. Não é tão evolutivo assim, obviamente, isso está tudo entrelaçado na realidade, mas aqui para fins didáticos estou fazendo esse resumo, tá? Então, nós temos a ação social da igreja, que está relacionado à reação católica. E isso está relacionado ao processo de retomada do prestígio dessa instituição no Brasil, tá? Principalmente, mas obviamente centralizado com as diretrizes do Vaticano. Inclusive, central nesse processo a retomada do tomismo a partir do neotomismo. Referência vai ser o Jacques Martin, certo? Um francês que vai retomar todas as ideias do São Tomás de Aquino, como dignidade da pessoa humana. E isso, claro, sempre, gente, relacionado também ao Estado. A igreja ela não vai negar o Estado, mas ela vai negar o capitalismo, as ideias liberais capitalistas, e também as ideias comunistas. Então, a igreja ela vai negar, assim, negar, obviamente, daquele jeito, as ideias liberais, porque ela é antimoderna, tá? Mas aí eu teria que aprofundar muito essa questão, que não é o caso aqui desse vídeo aqui no YouTube. Mas quero que você compreenda a ação social dentro dessa estratégia de retomada de prestígio da Igreja Católica, da reação católica, da ação social da Igreja, da construção do Centro de Estudos e Ação Social, o SES, tá? E todas as outras estratégias que vai dar, digamos assim, o primeiro passo para as chamadas protoformas do serviço social. Então, aqui tudo ok? Vamos seguindo. 2. Os pressupostos teóricos metodológicos do serviço social brasileiro apresentam característica da teoria positivista. Bom, gente, essa aqui também está certa, tá? Vejamos. O que são pressupostos? Pressupostos é aquilo que é, digamos assim, elementar, primário. Qual é a primeira fonte teórica do serviço social brasileiro? É a teoria positivista, tá? Muitas vezes você vai me dizer, Shelley, e a reação católica e o neotomismo que você falou? Bem, a gente vai ver daqui a pouquinho que o neotomismo não é considerado uma teoria social, é considerado um pensamento filosófico, é uma outra questão. Porque para ser considerado teoria, tem a questão da ciência. E a filosofia tomista ou neotomista, ela está ligada à doutrina, à fé.
A teoria positivista não, ela é totalmente ciência. Ao contrário, ela nega completamente a religião. A teoria positivista, gente, ela tem a base, né, assim, solo francês, com Augusto Comte e Stuart Mill, certo? E ela vai surgir, digamos assim, e vai criar, né, se eu puder usar essa palavra, a chamada sociologia, os estudos da sociedade, das ciências sociais. Inclusive, o Augusto Comte é considerado o pai da sociologia, não por acaso, é o teórico principal da teoria positivista. A teoria positivista, gente, ela vai ter como principal característica essa do, digamos assim, do sujeito, certo? Ele precisa ter essa funcionalidade na sociedade. Todos os sujeitos têm a sua funcionalidade e ele precisa ter, digamos assim, esse ajuste à sociedade. Ele precisa se esforçar para que essa sociedade funcione de uma forma correta. É o lema, o grande lema do positivismo, né? Inclusive está na nossa bandeira nacional, que é o ordem e o progresso. E além disso, a teoria positivista, ela é bastante ligada à ciência, à cientificidade. Então, vamos resumir aqui teoria positivista. Francesa, origem francesa. Uma outra origem, Augusto Comte. Agora eu não sei se tem um M, acho que é M, gente, perdão, é que eu estou acostumada com N na língua portuguesa. Comte e Stuart Mill. Além disso, é bastante defensora da cientificidade. Aliás, para a teoria positivista, o único conhecimento de fato verdadeiro é o conhecimento científico, nenhum outro conhecimento é válido, o único conhecimento realmente verdadeiro é aquele advindo da ciência. Além disso, é a partir da ciência que a gente constrói a chamada sociedade ideal. Sociedade ideal, então ela está muito relacionada à ciência. O positivismo também tem muito uma relação, né, do indivíduo, certo? Se ajustando e se esforçando, certo? Para que o todo ele funcione. Então existe uma relação sistêmica entre indivíduo e sociedade. Eu vou puxar aqui essa seta do indivíduo para a sociedade. E aqui eu já quero fazer um gancho para você, porque aqui é que vai dar o gancho para Durkheim, certo? Elaborar as teses do funcionalismo. Porque o funcionalismo, ele é, digamos assim, uma vertente do positivismo. O positivismo é a teoria guarda-chuva e o funcionalismo do Durkheim, ele vem dessa linha da adequação do indivíduo à sociedade, né? Sendo que o funcionalismo tem muito isso, do indivíduo ter a sua função na sociedade e ele precisa se ajustar nessa função. Se ele não estar nessa função, significa que a sociedade está desregulada, portanto, não está dando certo. E aí, aqui também lembrar que a teoria positivista, ela está muito relacionada à sociologia. Na verdade, ela fundou a sociologia. Acho interessante essa informação, porque de vez em quando a CESP cobra isso no assunto de dimensão investigativa. Então, em resumo, é isso, tá? Nosso primeiro aporte teórico foi, sim, a teoria positivista, inclusive muito relacionado com o serviço social, né, norte-americano, quando as primeiras assistentes sociais foram fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, e tem muito essa relação do serviço social sistêmico, do ajustamento do indivíduo ao meio, que não é, gente, tão divergente assim, tá? Da perspectiva neotomista, que também tem essa questão do ajustamento. Por isso, né, que a Marilda Yamamoto, de forma muito brilhante, vai dizer que uma não excluiu a outra. Quando o serviço social começou a
dialogar com a teoria positivista? É o que ela vai chamar do arranjo técnico-doutrinário, que é o positivismo e o neotomismo, que pode ser um sincretismo, mais ou menos, tá? Que é o que o Zé Paulo Neto vai falar depois, aqui já aprofundando, mas que a Marilda vai falar de arranjo técnico-doutrinário, mais ou menos. Então, é isso. Primeiro aporte teórico do serviço social, positivismo, tá? E lembrando que ele vai dar também, acabei esquecendo de colocar aqui, no funcionalismo do Durkheim. Essa é uma parte assim mais complicada, porque a gente tem que ir lá, né, resgatar os nossos conhecimentos das ciências sociais, tá? Questão de número 3. As principais vertentes de análise para o serviço social brasileiro durante o período de reconceituação podem ser descritas como modernizadora, fenomenológica, marxista e inspiradora. Inspiradora, essa é nova para mim, viu? Aqui eu acho que o CESP, assim, não sei, viajou. Então, essa aqui, gente, está errada, tá? Retomando, se você já é meu aluno, já deve ter visto aqui em alguns outros momentos, tá? Que eu falo bastante de movimento de reconceituação. O movimento de reconceituação é um movimento tipicamente latino-americano, que ocorreu entre 1965 e 1975 até a literatura que a gente tem hoje. Obviamente, existem várias outras pesquisas em curso, tá? E a gente vem estudando mais sobre isso, sobre outras possibilidades, né, que teve esse movimento de reconceituação, inclusive no mundo, mas a literatura principal que a gente tem, do Zé Paulo Neto e da Marilda Yamamoto, é que esse é o movimento de 1965, 1975, tipicamente latino-americano, dialogando com o movimento histórico que vivia esse continente, que era de questionar importação de teorias, que era questionar o imperialismo, que era de dialogar com a Revolução Cubana, que era de construir, né, algo que era identitário, né, do povo latino-americano, algo que era próprio do nosso nacionalismo, do nosso povo, dessa mistura que nós temos, que é algo muito nosso, né, do nosso continente. Então, era construir algo muito voltado para o popular desse continente. E por isso, o movimento de conceituação, ele colou, né? Ele não foi um movimento da elite só da categoria. É errado dizer isso, não. Pode ser, sim, que algumas figuras, né, estratégicas foram, digamos assim, centrais, foram vitrines. Mas o movimento de conceituação, ele movimentou a categoria porque ele estava movimentando o Brasil. Era algo que acontecia em todas as categorias. Exemplo, na saúde, na medicina social, no próprio exército, tá, brasileiro. No atual, a gente teve o golpe militar em 1964. Mas, enfim, voltando para cá, para a questão do movimento de reconceituação. O movimento de reconceituação, segundo Zé Paulo Neto, tá, que é, digamos assim, a referência principal para a gente, teve 3 principais tendências, tá, ou vertentes. A primeira vertente é a vertente da modernização conservadora, tá? Ou, como colocou bem aqui o CESP, modernizadora. Mas vamos colocar aqui modernização conservadora, que é essa ligada ao funcionalismo, às teorias sistêmicas, a adequação do serviço social ao modelo nacional desenvolvimentista, certo? De desenvolvimento em comunidade. Essa é a lógica da modernização conservadora. Foi a primeira vertente do movimento de reconceituação. A segunda vertente, também relacionada a essa, mas com algumas outras particularidades, foi a chamada reatualização do conservadorismo. Reatualização do conservadorismo, que é aquela ligada ao pensamento, sim, fenomenológico do Dussel. Mas o Zé Paulo Neto faz, né, uma crítica. A gente não chegou, né, a ler as fontes primárias da fenomenologia. A gente leu, alguém que leu a fenomenologia, que é a dialógica, a pessoa humana,
né, que tem um discurso muito sedutor, né, da progressista até, mas que é uma reatualização do conservadorismo. E uma terceira vertente, que é o da intenção de ruptura, essa sim ligada à perspectiva marxista. Num primeiro momento, ao método de BH e no segundo momento, à obra de Yamamoto, que a gente pode resumir aqui no mnemônico MIR, né? MIR. Vamos seguindo? 4. O conservadorismo pode ser compreendido como uma teoria para o serviço social. Bom, a resposta aqui está errada, tá? A fonte aqui é Yazbek, naquela coletânea do Serviço Social 2009. Se vocês procurarem Fundamentos do Serviço Social, Carmelita Yazbek, Cefés ABEPS, vocês vão achar esse artigo. E ela vai falar justamente sobre isso. Porque o que é teoria social? Teoria social, inclusive, dentro de uma perspectiva crítica, moderna do que é ciência, a teoria social, ela é, gente, a reprodução no campo das ideias do concreto. Ela é o que Marx fala do concreto pensado. Então, o conservadorismo, ele não é uma teoria. Ele é, na verdade, um contramovimento da realidade. Ele apenas se opõe àquilo que está posto. Ele quer conservar aquilo da ordem. Então, ele não é uma teoria porque ele não sistematiza um saber, um conhecimento, um método. Não tem esses critérios científicos que uma teoria se propõe a ter, certo? O conservadorismo, ele está no âmbito da ideologia, tá? Ele está no âmbito, talvez, de um posicionamento político, de um posicionamento moral, mas não no âmbito da teoria social. Falta para ser teoria, entendeu? Embora pode ser que o conservadorismo perpasse a teoria, entendeu? Mas o conservadorismo por si mesmo, ele não é uma teoria. Ele pode perpassar uma determinada teoria, como um movimento político, como uma ideologia, como um conjunto de valores, tá? Mas ele não é uma teoria porque ele não tem esse rigor científico de reprodução ideal no âmbito do pensamento que uma teoria tem, de sistematizar a realidade, de tentar propor de forma científica, metodológica alguma coisa. É isso, tá? Então, o conservadorismo, ele não é uma teoria social, ponto. Porque teoria social, dentro da perspectiva crítica, é a reprodução ideal do concreto. Esse concreto tem que ser visto a partir de múltiplas determinações, que você vai fazer as mediações a partir de um determinado método. Beleza? Seguinte. Questão de número 5. O 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAs, de 2001, trouxe características inovadoras para os profissionais, entre as quais uma nova categoria de análise chamada Serviço Social no Sócio Jurídico. Essa aqui é para pegar aquele concurseiro desatenado que não lê principalmente introdução de documento, porque vê, olha só, a gente sabe que qualquer pessoa que quer fazer concurso no sócio jurídico, seja DEPEN, seja Tribunal de Justiça, Ministério Público, quer que seja o sócio jurídico, tá? Vou falar daqui a pouco mais sobre essa expressão, tem que ler esse material aqui, que é a atuação, né, do assistentes sociais no sócio jurídico, que são subsídios para reflexão, que é a série 4, Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais, que é uma publicação do Conselho Federal de Serviço Social, está disponível no site do Cefés, tá? E eles colocam essa informação justamente na apresentação do documento. E aí, o que faz? Muita gente não lê a apresentação de documento, muita gente não lê a introdução de documento, vai ler os primeiros capítulos. Gente, não. Concurseiro que quer ser aprovado tem que ler a apresentação, tem que ler a introdução, porque olha aí, se não lesse, ia dizer, não, isso não tem nada a ver, mas foi justamente sim, tá correto, isso está correto, certo?
Foi justamente no 10º CBA de 2001 que surgiu, certo? Essa, digamos assim, essa categoria de análise. Na verdade, achei até um pouco presunçoso isso. Porque esse debate, né, para ele ter sido colocado na programação dos CBAs, ele aconteceu antes, tá? Mas a gente entendeu que a banca quis colocar e tá certo, tá correto, Sebrasp, compreendemos. Mas a gente sabe que, assim, na verdade, a grande percursora desse conceito sócio-jurídico é Elizabeth Borgiani, que é uma referência, certo, nesse debate do sócio-jurídico, porque qual a discussão do sócio-jurídico? É trazer esse sócio do social, tá? Da contribuição do serviço social e jurídico, né? Todo o sistema judiciário, penitenciário, Ministério Público, enfim, a gente chama sócio jurídico tudo isso, penitenciário, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, tudo. Aí a gente chama sócio jurídico porque são as respostas sociais para o judiciário, porque o judiciário geralmente quer, assim, digamos assim, né? A gente sabe que é um poder à parte do executivo e quer se resumir muito ao texto da lei. E aí o sócio jurídico é para dizer justamente, olha, o direito, ele é muito além do juridiquês. O direito, ele vai muito além do texto da lei mesmo. Então, a Elizabeth Borgiani é uma referência. Então, provavelmente foi ela que formulou isso, né? E obviamente, o indivíduo não aparece, mas ela que deu essa contribuição para a categoria, né? Ela que formulou, acredito eu, né? Pelo que eu leio e pelo que eu conheço da Elizabeth Borgiani. Nesse mesmo congresso também foi publicado a primeira revista da temática do sócio jurídico, a revista 67, revista Serviço Social e Sociedade, sobre temas sociojurídicos. Então, gente, fica aí a dica, leiam apresentações, leiam introduções, tá? E não se esqueçam de ler esses parâmetros do Cefes, pelo amor de Deus, tá? Questão de número 6. O assistente social, como detentor de um poder-saber profissional conferido pelo conhecimento teórico-prático por meio do estudo social no campo sócio-jurídico, tem como principal objetivo a fiscalização dos sujeitos envolvidos. Aqui, né, a gente já bateu o olho, viu que tá errado, porque o nosso olho tá treinado, gente. Você tá treinado para saber que isso aqui tá errado. Olha, vamos por partes. A gente sabe que essa discussão no sócio-jurídico, principalmente dos instrumentos, ele é realizado pela Eunice Fávero. Tá? Tem um livro, né, o Parecer, Estudo, Laudo Social, né, que é organizado pelo Cefes, mas que tem assim como principal percussora também a Eunice Fávero. E ela vai falar muito desse saber-poder. Por que saber-poder? Porque nós somos vestidos desse conhecimento profissional, tá? Dessas habilidades, dessas competências, e esse conhecimento ele se reveste num poder, porque tem uma decisão profissional. E essa decisão ela impacta vidas, né? Então, por isso que é um poder também, tá? É um saber-poder. E a gente é conferido por esse conhecimento. E a gente sabe que o estudo social, na análise da Fávero e diversos outros autores, tá? Não só no campo sociojurídico, o estudo social ele é central. Não só porque ele é atribuição privativa, mas por ele ser um instrumento de apreensão da realidade, ele é a chave, né, que o serviço social tem, digamos assim, de uma compreensão da realidade social que a nossa formação específica nos dá. Né? Uma formação específica que nos permite compreender a realidade sociofamiliar, socioinstitucional, para além das aparências, ou seja, ver o cotidiano em movimento, né, daquela família, daquela realidade sociofamiliar. Então, o estudo social é a partir dele que nós vamos elaborar os outros documentos, um parecer, um laudo, ou que no sócio jurídico a gente chama, né, o estudo social, quando ele está acompanhado do parecer e do laudo, da perícia, tá? É a perícia. É porque se chama no sócio jurídico o estudo social, socioeconômico de perícia, tá? E qual o objetivo desse estudo social? Será que o objetivo desse estudo é fiscalizar a vida dos sujeitos? Porque se fosse só isso,
a gente precisaria de uma formação de nível superior, né, com projeto ético-político, com uma formação crítica, compreendendo de onde surgem as desigualdades sociais, como a população é aviltada dos seus direitos, como a população digamos assim, sofre, né, o sucateamento e a negação dos direitos ao histórico e ao longo da sua vida. Então, o objetivo não é fiscalizar os sujeitos, porque isso aí qualquer um pode fazer. O objetivo, gente, é atender de forma qualitativa essa população. E lembrando que o objetivo último é, gente, olha só, viabilizar direitos. Porque se for para barbarizar ainda mais, a gente não precisa de assistente social. O Estado já faz isso sem a gente, né? A vida já faz isso sem serviço social. Se for para ficar punindo, vigiando armário, como se fosse um corretor, né? Fiscalizando teto, luz, não é isso. O objetivo é atendimento de qualidade, garantia de direitos. Compreender aquele sujeito em vida, em movimento, descarregado de estereótipos e preconceitos. Obviamente vai ter julgamentos morais porque todos nós o fazemos, mas tentando o máximo uma análise técnica profissional para a garantia de direitos. Então aqui está errado porque colocou esse, olha só, fiscalização, tá? Então fiscalização está errado. Questão número 7. Julgue os itens subsequentes relativos aos fundamentos éticos do serviço social. Situação hipotética. João Pedro concluiu sua graduação de serviço social na Argentina, país membro do Mercosul, e atualmente reside no Brasil, onde deseja exercer sua profissão como assistente social. Assertiva. Nessa situação, de acordo com a 8662 de 1993, João Pedro poderá exercer a profissão, visto que concluiu o curso em um país conveniado com o governo brasileiro, independente de ter participado do processo de revalidação ou de ter cadastro junto ao conjunto Cefez-CRES. Nossa, isso aqui, gente, tá vários erros e vários absurdos juntos. Isso aqui está completamente errado. Se fosse assim, seria a própria banalização da profissão, né? Ora, pensa em medicina, né? O mesmo jeito de serviço social não é o mesmo na Argentina, não é o mesmo no Brasil. Pelo contrário, muda muito, né? Às vezes muda os métodos, a forma, enfim. Então precisa passar sim por revalidação, mesmo que seja conveniado, isso não interessa. Tem que passar por revalidação, dependendo de como foi essa formação. Às vezes precisa até cursar algumas outras disciplinas. Não é algo tão simples assim, não é tão fácil, né? Porque tem que ver a correspondência da carga horária das disciplinas, porque a gente sabe que o serviço social é muito diferente, né, entre os países. Tem lugares da Argentina que é mais avançado, porque a Argentina é um país que se subdivide, né, nas micro-regiões, enfim, e precisa ter cadastro no Cefez-CRES. Imagina, nós que somos do Brasil, se formos para outros estados, precisamos de uma segunda inscrição no CRES, né? Imagine alguém que vem de outro país. Então, tem que ter, sim, revalidação do diploma, tem que ter cadastramento no CRES, tem que ser tudo bonitinho. Então, essa está errada. 8. O estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória, sim, que se configura a partir da inserção do aluno no espaço socioinstitucional, sob a supervisão direta e exclusiva do profissional do campo de estágio. Bem, o estágio supervisionado, vocês sabem, ele é, digamos assim, obrigatório, né? Ele faz parte da nossa formação profissional, inclusive não se consegue tirar o registro profissional, né, sem ter feito o estágio supervisionado, é impossível, porque você precisa ter cumprido toda a carga horária obrigatória desse estágio. E qual o erro, né, dessa assertiva? Porque ela sim está errada. Tem que ter muito cuidado com a CESP, gente, porque ela pega nas escorregadinhas, assim. Você tem que ler uma, duas vezes, porque o concurseiro apressado
né? Tem que ter muito cuidado assim com essas palavras que são muito, né, unânimes, como exclusivamente, totalmente, unanimamente, somente, porque isso gera assertivas totais. A gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, a supervisão direta, ela acontece sim pelo profissional de campo, mas é exclusivamente por ele? Não, porque existe também o supervisor docente. Tem que ter necessariamente um supervisor acadêmico e tem que ter um supervisor de campo. Não adianta ter só acadêmico e não adianta ter só o de campo, porque tem que ter o feedback, serviço, academia. Isso é estágio, porque senão tá cumprindo tabela, tá? Então, esse exclusivamente aqui deixou a questão errada, tá? Questão de número 9. Com relação à dimensão técnico-operativa do serviço social, os instrumentos, técnicas, enfim, vamos responder as próximas duas questões. Na realização do estudo social, o profissional deve pautar-se somente pelo que for expressado. Olha aqui mais uma vez, ó. Somente pelo que for expressamente falado pelo sujeito o que representa o conteúdo integrante e verídico do objeto de estudo, base para o parecer social. Gente, vários problemas aqui. Olha, se fosse assim, qual o objetivo, então, de um profissional que tem curso superior, né? Que tem habilidades e conhecimentos específicos, um conhecimento intelectual, um conhecimento abstrato até, né? Imaterial, né? Um expertise dos termos de Sposati. Porque, vê só, se é para apenas pautar-se no que é falado, né? Não há nenhum tipo de observação, não há nenhum tipo de recurso teórico, bibliográfico, metodológico, você vai apenas descrever a realidade. E nem tudo que é falado é necessariamente verdadeiro, né? É por isso que a gente geralmente faz visita domiciliar, que é para conhecer melhor a realidade. Porque às vezes no serviço você não consegue ter essa apreensão da vida em loco da pessoa. Obviamente, né? Pode ser que sim, mas pode ser que na casa você conheça melhor. Então, o não dito, ele pode trazer várias informações. A linguagem corporal, né? Nós somos uma profissão que lida com relações, com inter-relações. Então, o não dito, o silêncio, certo? Inclusive, nas técnicas de entrevista, a gente fala muito, né, sobre respeitar esse silêncio. O silêncio também diz, o corpo também diz. Tem que se observar os gestos, os olhares, porque essas coisas também devem nos pautar, né? E, obviamente, a gente também tem que fazer os recursos teóricos, os legislativos, porque se for só o que for falado, isso qualquer um pode fazer, porque vai ser uma pura e simples descrição da realidade, né? Vai ser um preenchimento de formulário, uma atividade totalmente, extremamente, simplesmente técnica, instrumentalizada somente. Por isso que o nosso trabalho é teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político, porque ele tem essas três dimensões, porque se não for, qualquer um o pode fazer. Então, por isso está errado. Questão número 10, tá? No que se refere à posição assumida pelo assistente social, tanto nas suas relações com os sujeitos, quanto nos pareceres que ele vai emitir, a reflexão ética é secundária ao conhecimento científico, porque o objetivo fundamental é uma opinião técnica. Aqui você já bateu o olho, você está treinado também para saber que esse tipo de questão está errada. Eu acabei de te dizer que nós temos dimensões do nosso trabalho profissional, que é a dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa e a ético-política. Essas dimensões, gente, elas não estão apartadas da realidade, elas estão juntas. A gente compreende, contudo, que a dimensão técnico-operativa é aquela que dá visibilidade às demais dimensões, porque é ela que movimenta, por exemplo, é o parecer, tá, que você vai pegar.
tá? Mas esse parecer ele vai estar contido de posicionamentos teóricos, políticos, éticos, de decisões. Todas as decisões profissionais, elas estão repletas, gente, de julgamento moral, de julgamento ético, certo? De posicionamentos que o profissional vai traçando. Inclusive, né, o Charles Toniolo, ele fala muito isso num curso que eu e ele temos, né, do Instrumentalidade e Instrumentos, que os pareceres eles ocorrem o tempo inteiro na mente do profissional, porque os pareceres, eles são as decisões que o profissional vai tomando durante um processo de atendimento. Então, a reflexão ética, ela não é secundária ao conhecimento científico. Não existe um conhecimento científico que é asséptico à ética. Estão juntos. Por mais que o profissional, inclusive, não perceba ou não tenha ciência, ou, digamos assim, não visualize isso de forma tão clara, mas estar tudo junto. Tá? Não existe essa apartação, tá? Uma opinião técnica, ela vai ser sempre uma opinião científica e ela vai ser sempre uma opinião ética. A grande questão é a serviço de quem? E aí é isso que a gente coloca. Se não há neutralidade, que se posicione porque a favor de alguma coisa, de alguém, de algum tipo de movimento, de ideologia, se está a favor. Né? E é por isso que a gente defende, estamos então a favor da população usuária, da garantia de direitos e da viabilização de direitos. Por isso que essa questão está errada. Então, gente, é isso, tá? Espero que tenha contribuído. Queria pedir, por favor, que vocês se inscrevessem aqui no canal. Se gostassem desse vídeo, dessem joinha. Como eu disse para vocês no início do vídeo, a gente tem, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem, né, a apostila tanto da questões comentadas, da CESP-Sebrasp com 310 questões comentadas, e a gente também tem, né, no caso, o mini curso com questões comentadas. Como eu coloquei no início do vídeo, aqui na descrição para quem quiser adquirir, tá? E vocês podem adquirir aqui no nosso site, ó, que é o ssParaconcursos.com.br, tá bom, meus amores? Um beijo e até mais!